Oi, gente! Vamos tratar agora de um assunto bastante recorrente em provas de concurso, denominado processo administrativo ou processo organizacional, né? Que você sabe que ele é formado das funções de planejamento, organização, direção e controle. São as funções básicas da administração, né? Que na realidade foram previstas lá por Fayol, nos idos do início da década de 20, e que na época eram 5: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, e que hoje são 4. De novo, planejamento, organização, direção e controle, que é isso que você tem que saber. Bom, e o que significa processo administrativo ou processo organizacional? É, digamos, o processo realizado dentro das organizações, né, que utilizam das melhores formas os recursos que entram, humanos, materiais e financeiros, planejando, organizando, dirigindo e controlando para o alcance dos resultados. Então, falar em processo administrativo significa falar na maneira da gente utilizar os recursos, processando esses recursos, né, de forma a planejar, organizar, dirigir e controlar para o alcance dos resultados e dos objetivos desejados, tá certo? Essa é a essência do que a gente chama de processo, né? E esse processo, como a gente sabe, para que seja realizado, né, e que alcance os objetivos desejados, precisa necessariamente ter aí algumas funções desempenhadas, como, por exemplo, o planejamento. E aí o que eles colocam em prova? Que o planejamento é a função de administração responsável por definir o que a gente quer e como a gente vai fazer para alcançar. Quando eu falo o que a gente quer, eu estou dizendo quais são os teus fins, quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas. E quando eu digo como fazer para alcançar, eu estou dizendo, né, o teu método, os teus planos de trabalho, quais são os meios que você vai utilizar para o alcance dos teus objetivos, tá certo? Então, planejar. Quais são as palavrinhas do bem? Definir fins e meios, definir o que eu quero e como eu vou fazer, definir objetivos e planos. A partir do planejamento, que é a primeira das funções, nós vamos organizar os recursos. E organizar, gente, é a função de administração responsável por distribuir o trabalho, por distribuir responsabilidade para executar aquela tarefa e aquele trabalho e autoridade também. E quando a gente fala em distribuir trabalho, responsabilidade e autoridade, nós estamos falando em estabelecer a melhor estrutura para a nossa organização. Então, um exemplo bem simples, né, para você entender essas duas funções. Quando você, né, começou a estudar para concurso, você planejou que você queria passar em concurso e queria ser servidor público. Esse era o teu objetivo. Como que você ia fazer para passar? Você ia fazer um curso online, você ia trabalhar durante o dia e de noite você ia fazer o curso, ia fazer a aula, de madrugada você ia estudar. Ou seja, você disse todos os teus planos como deveriam ser realizados. Daí, depois que você planejou o que você queria e como você ia fazer, você vai organizar os recursos, distribuir trabalho, autoridade e responsabilidade para você poder estabelecer a melhor estrutura. Então, vamos imaginar que você, antes de começar a estudar, você, quando saía do trabalho, você ia buscar seu filho na escola, daí você fazia a janta, vamos imaginar, né? Então, agora você não vai poder mais fazer isso. Então, você tem que distribuir essa autoridade e essa tarefa para alguém. E aí você chama a sua mãe ou você contrata uma pessoa para te ajudar. E aí você diz, você agora vai ter a autoridade para ir buscar meu filho na escola e a responsabilidade, né, de trazê-lo bem direitinho para casa. Ou seja, você está distribuindo tarefa, autoridade e responsabilidade e está estabelecendo a melhor estrutura. Então, o processo de organizar, ele determina a melhor estrutura para a organização. Essa é a palavrinha do bem. Quando ele botar autoridade, responsabilidade, estrutura, distribuir trabalho, você sabe que ele está falando do processo de organizar, que é o segundo processo depois do planejamento. Depois que você planejou, organizou, você está pronto para executar o trabalho. E aí você começa, né, a realizar, a trabalhar, a estudar, né? E aí é nesse momento que precisa-se da direção. O que é a direção? Hoje a gente chama de liderança, né? Que é o comando
comando, né, acerca daquilo que se está fazendo, né? A liderança, gente, exerce um papel de influenciar, de persuadir, né, exerce um papel de motivar. Então vamos imaginar que você mesmo seja esse líder, né? Então você vai ligar para a pessoa, saber se ela buscou direitinho, saber se ela fez direitinho, motivando aquela pessoa para que ela faça o trabalho bem feito, tá certo? Então quando ele falar em relações humanas, em relações interpessoais, em motivar, em persuadir, ou quando ele falar na função de administração responsável por estar junto das pessoas, ele está falando da função de direção. E a última função é o que a gente chama de controle. E o controle, olha só, tem uma relação direta com o planejamento. Por quê, gente? Porque o controle é a função que vai pegar os resultados da execução. Você não está executando? Então você está trazendo resultados, porque a execução, ele manda resultados para o controle. Então ele pega os resultados, mede e monitora esses resultados, né? Compara esses resultados com o que foi planejado, com os padrões de desempenho, né? Para quê? Para assegurar que o que foi planejado será feito corrigindo os desvios. Então você começa a estudar e aí você vai trazer resultados ali. Você faz questões, você estuda a teoria e aí você estabelece que durante uma semana você vai estudar administração. Então você vai olhar, você está estudando administração, tá? Qual foi o padrão que você estabeleceu em uma semana, né? Você conseguiu terminar em uma semana? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar ou estudar mais para conseguir terminar, pelo menos se não no tempo, prorrogando mais, não deixando essa prorrogação ir muito adiante, senão eu vou estar, né, aumentando o meu prazo de aprovação em concurso público. Então, a ideia do controle, a palavrinha do bem do controle na verdade não é uma, são várias, mas o controle é a função de administração responsável por pegar ou estabelecer os padrões de desempenho, ou pegar os padrões de desempenho que foram estabelecidos no planejamento, medir e monitorar. Quando ele falar a função responsável por medir e monitorar resultados, a função responsável por comparar os resultados alcançados com o que foi planejado, para corrigir desvios, ou seja, quando ele falar em qualquer uma dessas palavrinhas, estabelecer padrões, medir e monitorar resultados, comparar padrões com os resultados para corrigir desvios, ele está falando da função de controle. E isso é o que a gente chama de processo. É a melhor forma da gente utilizar os nossos recursos humanos, materiais e financeiros de forma cíclica, contínua e sistemática para o alcance dos resultados, né? Para isso, o que a gente faz? A gente planeja, organiza, dirige e controla. E cada uma dessas funções tem palavrinhas específicas. Se ele colocar definir objetivos e definir métodos, quem é que faz isso? Planejamento. Se ele falar medir e monitorar resultados, quem é que faz isso? Controle. Se ele falar influenciar pessoas, qual é a função que faz isso? Direção. E se ele falar, né, na função responsável por distribuir autoridade e responsabilidade e criar a melhor estrutura, nós estamos falando de organização. Beleza? Administração na palma da mão, rumo à nossa aprovação. Por hoje, esse era o nosso recado. Fica ligado nas palavrinhas do bem, que elas ajudam sobremaneira na escolha da resposta correta. Tá bom? Beijo no teu coração e até a próxima.